Oi, Deusa, seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre um tema, que é comum, aparecer assim na nossa mente, porque ambos falam de feminino, mas será que é a mesma coisa? E se é a mesma coisa, por que chamam diferente? Eu queria entender isso. Eu lembro que foi bem a minha dúvida, eu passei uma adolescente bem mergulhada ali no feminismo, né? E foi uma época muito bonita, da minha vida, de demonstrar a minha, a minha mulher selvagem, a minha vontade de lutar pela liberdade de todas. Então eu tenho muito orgulho assim, dessa adolescente que eu fui. Continuo feminista hoje, porém lutando de outras formas, né? Naquela época eu ia pra rua, era uma revolução e eu amava fazer panfleto. Mas enfim, vamos voltar. E aí, na fase adulta, eu conheci, vim ter acesso ao sagrado feminino, e que bom, porque eu já estava numa maturidade para entender tudo. Mas vamos lá. Bruna é igual? Não, tá? São dois movimentos em prol de mulheres, em prol da liberdade das mulheres. Mas liberdades em diferentes campos da nossa vida. O feminismo é um movimento político que luta pelos direitos sociais das mulheres, pelos direitos iguais, igualdade de salário, igualdade em respeito, em cargos, enfim, tudo isso que eu acredito que você já tenha ouvido falar, e cada vez mais está nessa crescente, está mais normalizado conversar sobre isso, sem tacar pedras, porque nessa época da minha adolescência, que já fazem pelo menos uns 17 anos aí, nossa, isso não era conversado, tá? Era muito criticado. Quando eu ia mesmo fazer meus movimentos e tal, eu não tinha apoio de mulher nenhuma, ninguém achava isso bonitinho não, tá? Hoje em dia, todo mundo, assim, a maioria das mulheres, pelo menos, eu sei que tem muitas que atacam, tá? Mas existem muitas mulheres que se engajam, nesse movimento de uma forma respeitosa, tá? E querendo ou não, até quem não acredita ou não apoia o feminismo, está se beneficiando do feminismo, né? Porque, enfim, da tua mãe para trás, nossa, enfim, pergunta para ela, tá? Não sei o que estou dizendo não. Pergunta para tua mãe, pergunta para tua vozinha, se você ainda tiver ela, vai perguntando para tu ver se estudo, enfim, tá? Tudo era muito atrasado, assim, chegou muito atrasado, fora os atrasos que ainda tem para ver. Então, o feminismo é esse movimento político da mulher, sabe? Não, eu tenho meus direitos, tá? E eu sou tão capaz como você. O sagrado feminino é um movimento de resgate ancestral das culturas e dos valores ancestrais antes do patriarcado. Eu estou falando de 15 mil anos atrás, pelo menos, tá? Um resgate daquela cultura que coloca a mulher novamente como um ser divino. Porque sim, manas, já existiram comunidades, sociedades que nos consideravam, que viam em nós a outra face de Deus, tá? A outra polaridade do divino. E esse movimento do sagrado feminino é sobre esse resgate, da mulher resgatar a própria espiritualidade, que é manifestada nela por inteiro, no corpo dela, nos sonhos dela, na intuição dela, no útero dela, tudo isso que é sagrado a nós, tá? Então, feminismo, direitos políticos, mulheres enquanto cidadãs, nossos direitos, tá? Mulheres enquanto indivíduos sociais. Sagrado feminino é onde a gente se torna unidade, sabe? No sentido de dizer assim, olha, eu sou Deus também. Deus não é somente Pai, tá? Não descaracterize o meu corpo e os meus dons, dizendo que isso é pecado, que isso é mancha, né? Então
feminino, ele vai trazendo de volta a ligação da mulher com o próprio sangue dela, com a menstruação, com o próprio útero, que é um portal de criação. Vai elucidando nessa mulher, olha, mana, tudo que você critica em você, que você foi ensinada, na verdade, a criticar em você, é sagrado. Só que não te disseram, sabe? Esconderam de você, da tua mãe, da tua avó, da tua bisa, da tua trisa. Esconderam. Tá? Então, quase que isso se perdeu. Mas graças às nossas ancestrais, tá? E quando eu falo ancestrais, não é só a nossa linhagem materna, né? Quem você conhece por família, né? Tô falando das grandes matriarcas, das mulheres que vieram todas antes de nós, né? E que viviam em comunhão com os homens, com a natureza, com o próprio corpo, com a espiritualidade delas. Elas entendiam que Deus se revelava nelas de forma diferente, que se revelavam para homens, né? A mulher ela tem isso da intuição, da sexualidade, da criação, da menstruação, e tudo isso para as nossas ancestrais estava num contexto espiritual. Só que na nossa cultura patriarcal, porque você pode até pensar assim, nossa Bruna, mas isso é muita viagem para minha cabeça, de onde é que tu está tirando que isso é espiritual? Mana, de onde é que você tirou que você é uma mancha e um pecado? Porque eu sei que você vai lembrar de qual é a fonte. Essa fonte, ela é benéfica para mulheres? Não estou falando só de você não, tá? Para as mulheres no geral. Ela é benéfica para a gente? Porque a gente tem que entender isso, sabe? As fontes. Isso aqui que a gente está fazendo aqui é criando uma nova referência, criando uma nova fonte. Aí você escolhe. De qual fonte? De qual água você quer beber? Né? Porque você provavelmente é uma mulher adulta, independente, madura, já faz suas escolhas. E você pode escolher quais são as músicas que você quer ouvir, as amigas que você quer andar, os filmes que você quer assistir, né? Então você também pode escolher suas fontes, você pode ter mais essa criticidade, filosofar mais na tua mente, sabe? E de uma forma benéfica para você, sabe? Não é entrar em embate com ninguém, discutir, não sei o que. Não gaste sua energia com isso, não. Estudando, fazendo isso aqui, ó, o que a gente está fazendo agora. Então veja o que é que faz mal para você. Porque todos os dias talvez você trabalhe autoestima, mas se falam o tempo todo, né, que a mulher ela é a própria criação ruim, pecadora, etc. No fundo, você não tem como se amar por completo. Porque é como se algo em você sempre fosse negado, entende? A diferença é que agora, com o sagrado feminino, né, com esse movimento de divino feminino, Irmandade das Rosas, você pode ouvir por esses termos que eu tô falando, tá? Você vai entender que não é bem assim, sabe? É tipo, me contaram errado, isso daí contaram para todas as mulheres errado, né? E isso beneficiou a quem? Porque a gente fala muito da sociedade patriarcal, né? Que ela se sustenta. Mas será que ela se sustenta só dos homens? Ou ela também está sendo sustentada pela ignorância das mulheres em relação à sua própria história? Pega essa dica aí, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí a diferença, tá? Desse movimento político, que é o feminismo, e desse movimento espiritual, que é o sagrado feminino. Todos esses movimentos estão no meu coração, tá? Tudo que foi em prol de nós mulheres, que seja benéfico, né? Para tudo, que nos iguale, e devolva o nosso lugar de direito, eu vou estar apoiando, tá? Então, enfim, agora tá bem explicadinho para vocês. Espero que você goste aí desperte em você, né, essa vontade de estudar mais, de saber um pouquinho mais. Tem mais vídeos aqui no canal, tá? Eu gravei uns 3 acima desse, falando sobre essa temática do sagrado feminino, contando um pouco mais de tudo isso. E eu espero que você vá lá
e assista, tá? Que mergulhe mais nesse universo que é muito gostoso. Saber a verdade sobre nós mesmas, tá bom? Se inscreve, me segue lá no Instagram também, vou deixar aqui na legenda pra gente aumentar esse clã de mulheres de